Olá pessoal, para você aí então que está de olho no Cardio Papers, vamos falar de um estudo mais um importante que foi apresentado hoje no Congresso Europeu de Cardiologia. Trata-se do estudo IAMI. Esse é um estudo que avaliou o impacto da vacinação contra a influenza na redução de eventos cardiovasculares. Há muito tempo já se sabia de alguns estudos prévios, incluindo uma meta-análise de vários estudos com vacina influenza, que o uso da vacina de anti-influenza se associava a uma redução de complicações cardiovasculares. Que complicações são essas, gente? Morte cardiovascular, infarto, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca. Essa redução ela se explica pelo fato de a infecção por influenza comumente ser um gatilho para estes eventos cardiovasculares. Vocês, na prática clínica de vocês, provavelmente já viram muitos pacientes que, ao apresentarem um quadro infeccioso, aquele quadro infeccioso, como a influenza, que é uma infecção extremamente comum, desencadeia uma complicação cardiovascular, levando esse indivíduo a ter uma instabilização de placa, levando a ter um IC descompensado e assim por diante. Pois bem, o estudo IAMI, então, procurou prospectivamente testar isso. Ele incluiu cerca de 2.400 pacientes em vários países, Suécia, Noruega, Austrália, entre outros, e ele randomizou os pacientes para duas estratégias: vacina anti-influenza versus placebo. Todos os pacientes, para entrar no estudo, tinham que ter uma síndrome coronária aguda. Eles até chegaram a fazer uma emenda do protocolo, permitindo incluir alguns com coronariopatia crônica, mas a maioria esmagadora tinha coronariopatia aguda e a medicação do estudo era administrada logo nas primeiras 72 horas da hospitalização. Esse estudo, pessoal, tem que lembrar que ele tem algumas limitações metodológicas muito importantes. A primeira delas é que foi um estudo interrompido precocemente. Estudos interrompidos precocemente podem exagerar a magnitude do seu benefício. Aliás, isso é algo que nós vamos falar exclusivamente aqui numa das nossas aulas do curso de Medicina Baseada em Evidência. A justificativa do estudo ter sido interrompido antes é por conta da pandemia, o que é completamente justificável, não estamos discordando disso, mas é uma limitação que nós temos que ter em mente, ok? Segunda limitação, eles utilizaram uma análise que é chamada intenção de tratar modificada, em que eles, ao invés de avaliar todos os pacientes randomizados, eles avaliam apenas aqueles que receberam de fato a intervenção. Algo que também é criticável, já expliquei aqui em várias oportunidades e nós vamos ter também uma aula só sobre isso no nosso curso de Medicina Baseada em Evidência. Então, o ideal é você utilizar todos os pacientes randomizados e não excluir nenhum paciente após a randomização, salvo exceções. Outra limitação importante, pessoal, é que o estudo foi contra placebo e é estranho você ter uma população dessa com infarto, muitos deles idosos, e não vacinar para influenza, né? Eu fico até me perguntando se esse estudo, como é que teria sido a aprovação ética dele em muitos comitês de ética aqui no Brasil, se seria justificável testar placebo. Ao contrário, por exemplo, de outros estudos semelhantes, como o INVESTED, um estudo parceria Canadá e Estados Unidos, que testou não a vacina contra placebo, mas 2 doses diferentes da vacina influenza, ok? Bom, de qualquer maneira, qual foi o resultado do estudo? No segmento de 12 meses, o desfecho primário, morte, infarto ou trombose do estente, foi reduzido pela vacina influenza em relação ao placebo, 28% a menos, havendo também uma redução de morte por todas as causas de cerca de 40%. Então, apesar de todas essas limitações, e lógico, a nossa prática clínica vai continuar a mesma, nós vacinamos todos os pacientes, mas é um estudo importante ainda assim. Por quê? Porque ele frisa, né? Ele assinala muito bem aquilo que nós cardiologistas temos que ter em mente,
que vacinar contra a influenza é fundamental para os nossos pacientes. Não só para reduzir a questão da própria infecção por influenza, porque, óbvio, eles podem ter a infecção viral e complicar com pneumonia posteriormente, como também com esse potencial benefício de reduzir eventos cardiovasculares. Lembrando que nós temos um estudo brasileiro em andamento, que é o estudo VIP-ACS, e que vai testar, aí sim não é contra placebo, são duas estratégias de vacinação. Uma ultra precoce durante a internação e com dose dobrada, versus vacinar depois da alta no ambulatório com dose simples. Aí sim, talvez, com esse estudo, nós podemos até mudar as diretrizes. Vamos aguardar. E, lógico, tudo isso com cobertura em primeira mão no Cardio Papers. Tenham uma ótima semana a vocês.